Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Maicon Sisoto e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você alguns modelos de aula que eu tenho para acompanhar você, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e você se dar bem aí para passar na faculdade que você quiser, para você ser aprovado no vestibular que você quiser, tudo bem? Primeiro eu vou falar a respeito do ensino médio, né, que eu acho que é o mais interessante para a gente. Porque se você notar, o seu ensino médio, ele é distribuído em poucas etapas. Então, você chegou no seu ensino médio, e hoje em dia ele é distribuído em três etapas, né? Essas três etapas, elas têm que distribuir todos os assuntos de matemática para que você saia desse momento do ensino adulto, maduro. Então, o que que eles fizeram, então, no tal do ensino médio? Nesse ensino médio, vamos botar aqui a EM, ensino médio. Nesse ensino médio, você vai aprender então os conceitos básicos, só que mais rigorosos. Como assim? Se você pegar os conhecimentos que a gente tem aqui no primeiro ano, eles vão ser conhecimentos semelhantes ao conhecimento do sexto e do sétimo ano do ensino fundamental. Tá? Então, aqui no primeiro ano, você vai ter conhecimentos como, por exemplo, a história dos números, os conjuntos numéricos, operações e funções importantes, né? Geometria, você vai ter ali funções de segundo grau, que já é a parte do x ao quadrado, né? Então, essas coisas que a gente vai aprender aqui dentro do primeiro ano vai te ajudar para que você tenha, então, o domínio dos conhecimentos para o segundo. E depois do segundo, para o terceiro. E depois do terceiro, você pode usar esse conhecimento para você ser aprovado, então, em um vestibular, para você usar, então, a sua nota do Enem. E com isso, você consegue, então, uma faculdade, você consegue uma bolsa, enfim, aí depende do que você quer, né? Você pode também usar os conhecimentos do terceiro ano e fazer direto com curso, né? Fazer, então, um concurso público. Tudo bem? Inclusive, muitas pessoas se direcionam hoje em dia direto para concurso, né? Ou até mesmo para fazer vendas e as coisas aí, porque a gente tem bastante opções hoje em dia, né? E o segundo ano, professor, o que eu aprenderia no segundo ano? No segundo ano, você teria os conhecimentos mais formais do oitavo, e no terceiro ano, os conhecimentos mais formais do nono. O que que eu digo mais formal? Eu digo com matemática mais rigorosa, né? Quando você aprendeu, por exemplo, os números primos lá no sexto ano, foi uma coisinha muito simples, mas aqui no primeiro ano a gente pode tratar os números primos de muitas formas, né? Porque você já tem o conhecimento, por exemplo, de o que é uma sequência, que são conhecimentos do oitavo, você já fez o oitavo. Então você tem esses conhecimentos já armazenados aí, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho a respeito de como é o meu acompanhamento. Bom, então vamos lá. Você é um estudante, vamos considerar aí que você é um estudante do primeiro ano e está com dificuldade no seu primeiro bimestre. Então, no seu primeiro bimestre, lá no primeiro ano, você tem alguns conteúdos, né, que são obrigatórios, eles são obrigatórios mesmos. E eu estou considerando aqui apenas a matemática, mas eu poderia estar falando da física, poderia estar falando da química. Esses conteúdos, eles são descritos dentro de uma base curricular comum, certo? Então, no seu primeiro bimestre, você precisa dominar algumas competências. E essas competências é o que a gente descreve nos conteúdos, tá? Você precisa ganhar algumas habilidades. E essas habilidades são os exercícios que você faz nas listas de exercícios, são as atividades que você faz de pesquisa, certo? Isso desperta em você uma determinada habilidade, tá? Então, se você for um estudante do primeiro ano com dificuldade no primeiro bimestre, né? O que eu vou fazer então com você? Eu vou olhar lá dentro da base curricular comum e eu vou distribuir esses encontros aqui, eu vou distribuir esses assuntos aqui em encontros. Como assim? Então, se a gente fechar uma parceria aí de um mês de aula, então esse um mês de aula, nesse primeiro mês, né? Nesse um mês de aula, então a gente vai ter assuntos, um mês, a gente vai ter todo esse assunto distribuído. Aí, esse um mês de aula, ele pode ser de acompanhamento de 2 horas semanais ou 4 horas semanais, tá bom? O valor desse acompanhamento mensal de 2 horas, ele é de R$ 300, 4 horas de R$ 500. Tá bom? Ah, professor, mas eu preciso de um acompanhamento maior, porque eu acho que eu tenho muita dificuldade. E aí que é o ponto bom para você. Se você tiver, então, uma dificuldade de precisar de 2 meses de aula, eu vou fazer essas 2 horas nesses 2 meses
por R$ 500. Opa, por R$ 500, certo? E então, se você, opa, ou 4 horas, né? Ou as 4 horas eu faço por R$ 750, tá? Então já teve um descontinho aí. Professor, mas eu tenho muita dificuldade, eu acho que em apenas um mês eu não consigo recuperar. Tenho que recuperar mais os assuntos lá também do ensino fundamental, tudo. Então eu indico para você um acompanhamento de 3 meses, não muito mais do que isso. Mais do que 3 meses também gera um determinado estresse aí no estudante, né? A não ser que a gente faça quebrado isso. Mas vamos, ao longo das aulas a gente descobre esse momento, tá bom? Então, se fosse 3 meses de acompanhamento, 2 horas, lembrando que tudo isso daqui, gente, é semanal, tá bom? Então, é na semana. 2 horas na semana, o acompanhamento de vocês vai cair, o valor, né, dessas 2 horas vai cair para R$ 700. Deixa eu tirar os 50, né, gente? R$ 700, ou 4 horas, 1.200, né? Mas isso aqui, os valores não são os valores que a gente tem aqui fixo, então eles têm aqui sempre um desconto, você consegue calcular até o desconto aqui, né? Se você tem um domínio da matemática, você consegue saber o quantos por cento que eu dei de desconto, porque eu aumentei o número de horas, tá bom? E aí, gente, vocês precisam fazer o quê então? Entrar em contato comigo, tá bom? Que daí eu vou explicar para vocês certinho como é que funciona para a gente distribuir esses conteúdos, porque ele é de estudante para estudante. Beleza? Mas uma coisa que eu já vou dizer para você é o jeito que eu gosto de trabalhar com o estudante, tá bom? Então, nesse primeiro mês, nesse segundo, nesse terceiro mês, caso a gente acompanhe, eu vou chegar com você e vou fazer uma entrevista. E nessa entrevista, eu vou determinar pontos em que eu consigo fortalecer dentro do seu cognitivo. Como assim? Por que que vocês acham que a base curricular comum é distribuída lá como base curricular comum mesmo? Porque alguém estudou como que o ser humano aprende e distribuiu esse assunto de um jeito melhor, né? Então, dentro do ser humano tem alguns conhecimentos, como o conhecimento linguístico, o conhecimento musical, o conhecimento motor, que é o jeito que a gente se mexe, né? Conhecimento motor, musical. Tá? E esses conhecimentos, eles são o que a gente é, como que a gente tem as nossas inteligências, o que a gente pode fazer de máximo e de mínimo, né? Eu não posso, por exemplo, escrever uma música, não, compor uma música, se eu não tenho um conhecimento musical de o que é uma música, né? Mas todo mundo tem essa inteligência e pode ser despertada. E todo mundo tem uma inteligência conhecida como inteligência lógica. Então, nessas entrevistas que eu vou fazer com vocês, na verdade será uma entrevista ou duas, eu vou tirar de vocês o que vocês têm de conhecimento lógico, porque é esse conhecimento que eu vou despertar para que vocês melhorem dentro da matemática, tá? Então, se você é um estudante do primeiro ano, como foi o meu exemplo, eu vou olhar e falar assim, o estudante do primeiro ano, ele deveria ter um conhecimento lógico de determinados assuntos, né? Um certo nível aqui, uma certa quantidade. Então, eu vou começar a gerar alguns problemas para você e despertar isso. Caso você consiga entender, você vai ganhar esse conhecimento e vai preencher toda a sua inteligência lógica. Olha que legal, né? Então quer dizer que eu consigo aprender nesse formato? Você consegue aprender também nesse formato. A gente aprende de diversas formas, né? Uma outra coisa que eu vou utilizar com vocês durante as aulas é entender a sua linguagem. Por quê? Porque sem a nossa linguagem, a gente não consegue despertar a lógica. Então, eu tenho que entender a sua linguagem para eu conseguir falar do jeito que você entende, certo? Entendi. Beleza. Professor, quais inteligências mais a gente tem, né? Essas aqui a gente pode conversar quando for numa aula aí, numa aula pessoal ou numa aula online, né? Porque se você tiver o acompanhamento comigo, já te passei os valores, você pode voltar o vídeo e ver esses valores aí, mas eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser o acompanhamento comigo, sempre que eu te acompanhar, eu vou postar uma aula, um vídeo no meu canal do YouTube referente àquele assunto, né? Para quê? Para que a gente não precise ficar voltando sempre. Então, vamos supor aqui que você tem uma dificuldade lógica em regra de três. Eu fiz de verdinho aqui, como se fosse um bloqueio. Como que eu vou desbloquear a sua regra de três? Então, a gente vai ter um encontro, uma dessas 2 horas, né? A gente vai conversar durante essas 2 horas. Depois dessas 2 horas, eu vou gravar um vídeo, né, de menos do que uma hora, sobre o mesmo assunto. Então, você pode ir lá e ver esse vídeo, assistir esse vídeo, e ele vai começar a preencher, então, essa região dentro da sua cabeça. Primeiro, porque você vai estar escutando isso de uma maneira
tanto falada quanto calculada. Vou te mostrar os cálculos, né? E também você vai começar a praticar. Você vai colocar isso na prática, porque eu vou colocar problemas do cotidiano, eu vou colocar questões de vestibular, e isso vai fazer com que aquela mancha que você tinha, aquela dificuldade que você tinha, seja preenchida por um conhecimento, e isso é feito de maneira lógica também, né? Porque a matemática ela tem essa coisa que é tão bonita de uma coisa ser ligada à outra. E quando uma coisa é ligada à outra, a gente permite um crescimento aqui de dentro para fora. Né? Porque os números, por exemplo, assim, os números eles vão do zero e vão aumentando. Você consegue saber quando algo está grande, né? Então, se você tem o domínio de algum assunto, você consegue saber o domínio do assunto que você não tem, que são esses pontos maiores aqui, tá? E quem sabe aí no futuro despertar aí um grande matemático, um grande cientista que tem dentro de você, e você mesmo acabar desenvolvendo esse conhecimento lógico para a humanidade, né? Ou mesmo, ou para você dentro do seu curso, não sei se você vai querer fazer exatas, os cursos de engenharia, né? Ou uma coisa assim, né? Economia, contabilidade, enfim. Né? Mas pelo menos para a sua vida, para o seu cotidiano, eu tenho certeza que esses acompanhamentos, né? Essas aulas conseguem aí ajudar vocês, tá bom? Tanto os pais, porque vai facilitar muito a vida dos pais, que vai ter um acompanhamento mensal, né? Não vai ser uma coisa aí, uma coisa muito, né, solta, que então todo mês, toda semana a gente vai ter esses encontros e a gente vai resolver essas situações. Mas muito mais para o estudante, que vai sair dali então preparado, né? Eu acho legal de colocar sempre o Enem, porque o Enem é uma média dos alunos. Então, preparado para resolver uma prova como o Enem e sair aí um aluno acima da média. O que que garante o aluno acima da média? Não quer dizer que você seja melhor do que os outros, mas quer dizer que você tem uma capacidade de resolver problemas maior do que eles. E talvez você precise ser um líder aí no futuro, né? Resolver coisas importantes, né? Um dos caminhos é o Enem, o outro do caminho é o vestibular, e tudo isso você precisa usar da matemática, né? Pessoal, então se vocês gostaram desse vídeo que eu fiz para vocês aqui, entrem em contato comigo. Eu vou dizer certinho para vocês aí. Talvez exista até um desconto ainda por cima, dependendo de qual for o tipo de acompanhamento que vocês quiserem, né? Vestibular. Mas eu garanto para vocês que os filhos de vocês, que vocês vão pelo menos passar com sucesso nas questões estilo Enem, estilo vestibular, porque não é o primeiro, não são primeiros. Eu já criei alguns métodos, eu não inventei isso daqui, né? Eu não inventei essa maneira de acompanhar o pessoal, eu simplesmente peguei de quem tinha esses conhecimentos já como base e estou aqui passando para que vocês entendam, né? Entendam um pouquinho do formato como eu trabalho, tá bom? Nosso formato para resolver também existe listas. Então, aqui, quando eu for tratar de vocês para preencher um conhecimento lógico, você precisa de uma lista. E essa lista, às vezes, tem questões do Enem, né? Então, a gente vai ter ali questões de dissertação. Então, existe um conhecimento escrito. Então, você vai precisar escrever também, tá? Lembrando que o trabalho aqui não é só meu, né? É de todos nós. Mas o mais importante de tudo, que sempre você vai ter um videozinho depois que você pode dar uma olhada e verificar se é aquilo mesmo que você entendeu durante a aula. Tá bom? Mas acho que já falei demais também. Tá? Aí eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Essa, por enquanto, é a minha oferta. Eu vou deixar que vocês aí reflitam e mandem uma mensagem para mim. Por enquanto é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Professor Michael ficando aqui. Tchau, tchau.